Nós vamos falar de um assunto hoje que as pessoas ainda tem muita gente que faz confusão entre alma, espírito e perispírito. Então vamos dar as definições e ver se clareamos, essas dificuldades. Conforme o Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, no capítulo 2 da encarnação dos espíritos, a alma, o que é a alma? É um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, as mesmas coisas. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e, temporariamente, revestem um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. E de que natureza é esse laço? Ele é semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. E por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. A alma impede do princípio vital. O corpo não é mais do que um envoltório. Pode o corpo existir sem alma? Pode, desde que cesse a vida do corpo. Aí a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Já pensou nisso? Simples massa de carne, sem inteligência, concordam? Tudo o que você imagina, menos um homem. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não, de jeito nenhum. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Se você quiser entender melhor, no Livro dos Médiuns, o capítulo 7º, fala da bicorporeidade e da transfiguração. E o que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É só apenas uma questão de palavras, porque nada temos. Começai por vos entender mutuamente. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, já definiam a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. E por que essa contradição? Na verdade, não há contradição. Isso vai depender da acepção das palavras. E por que não tendes uma palavra para cada coisa? Boa pergunta, né? O vocábulo alma, ele se emprega para exprimir coisas muito diferentes.
Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode dizer com acerto que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Acho que ficou bem entendido, né? Então essa ideia de nenhum modo vai excluir de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso vai resultar da deficiência da linguagem humana, porque ela não dispõe de uma palavra para cada ideia, de onde uma imensidade surge de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Fica claro, então, que a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, meus irmãos, porém, não vai se aplicar quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior do corpo e o circunenvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz, através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Pode-se dizer que ela é exterior, sem que para isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamamos de perispírito, e o outro, mais grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um caroço, já os temos dito. E que podemos dizer dessa teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período de vida? Bom, o espírito, ele é uno e ele está completo na criança, assim como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que vão se desenvolver e completar. Então aí vão tomar o efeito pela causa. E por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Porque eles não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Nós sabemos que existem espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre nós. Também existem os espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como se sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes,
cujo valor substancialmente o mesmo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. É aí que vai se recorrer às figuras, às comparações, que tornam-as como realidade. E o que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a Terra atribuir uma alma. Por alma, a Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugar-tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Agora, a alma tem no corpo sede, né? Determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela está mais particularmente na cabeça e mais no coração, que muitos sentem e cujas ações têm todas um fim humanitário. E o que nós podemos pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? É que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Pode-se, porém, dizer que a sede, o lugar da alma, se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Em resumo, o espírito é a essência. O perispírito é o seu corpo espiritual. E a alma é a própria entidade espiritual, o ser consciente que habita essas estruturas e evolui ao longo das reencarnações. Então, no contexto espiritualista, o espírito é a centelha divina e a consciência individual. O perispírito é o corpo espiritual, um envoltório sutil que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico. E a alma é frequentemente usada como sinônimo de espírito encarnado ou espírito em geral, sendo o ser inteligente e consciente que sobrevive à morte do corpo físico. O espírito, meus irmãos, que fique bem claro, é a essência, a centelha divina que constitui o ser individual e inteligente. O espírito é a consciência que se manifesta através do corpo físico, mas que tem existência para além dele. Na definição do perispírito, é um corpo espiritual, um envoltório etéreo e sutil que envolve o espírito. Ele vai funcionar aí como uma ponte entre o espírito e o corpo físico. Vai permitir que o espírito receba impressões e se manifeste no mundo material. Ele vai permanecer com o espírito mesmo após a morte do corpo físico. Enquanto a alma, que nós também já falamos, é frequentemente entendida como o próprio espírito, seja ele encarnado em um corpo físico ou desencarnado. É o ser que sobrevive à morte do corpo físico, sendo possível de responsabilidades por suas ações e evolução. Em resumo, o espírito é a essência, o perispírito é o seu corpo espiritual
E a alma é a própria entidade espiritual, o ser consciente que habita essas estruturas e evolui ao longo das reencarnações. Eu espero, eu procurei detalhar bem, para que fique bem claro, que tirem todas as tuas dúvidas, E mais uma lição no dia de hoje. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, compartilhem, curta, fiquem com Deus. E um beijo no seu coração. Até mais.